Olá, sou Leise Beatriz, psicóloga no Colégio Universo, e hoje eu venho trazer um assunto mais diretivo aos pais, né, aos responsáveis dessas crianças, desses adolescentes que estão em casa no período da quarentena. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês, né? Quais são as reações mais comuns, né, ou frequentes que podem ocorrer no processo, né, nesse período de isolamento social, né? Então, trazer essas reações, trazer para vocês identificá-las, é um processo da gente poder identificar essa instabilidade psíquica, né? Poder se reorganizar e se não conseguir fazer isso sozinho, de procurar uma ajuda profissional, seja por um psicólogo, um psiquiatra, ou um profissional de saúde que saiba, né, te orientar nesse processo para essa estabilidade psíquica, né? Ou então a maneira no qual você pode se reorganizar. Então, primeiramente, uma das reações mais comuns, né, é esse medo de adoecer, esse medo de morrer, né? Então, o excesso dessas informações que chegam no nosso celular, no nosso computador, que vem trazer, às vezes até informações falsas, né, às vezes verdadeiras, isso também vai nos angustiando, isso também angustia a pessoa e ele pode sim intensificar essa questão do medo de adoecer, intensificar essa questão do medo de morrer, mas é uma questão que é considerada, né, normal para esse período de quarentena. Então, o que a gente faz é evitar essas informações, esse excesso de informações, né? Ter as informações, mas não excessivas. Então, saber controlar esse excesso, né? Essas informações que estão chegando a você, para que isso não intensifique essa angústia e aumente a sua ansiedade em relação essas questões, né? Outra reação normal é o medo de perder as pessoas que amamos, né? A partir do momento que a gente pensa em nós, o medo de adoecer, o medo de morrer, a gente também pensa no próximo, a gente pensa no nosso ente querido. Então, é normal essa reação de perda, né? Esse medo de perder esse familiar, esse medo de perder esse amigo. Então, outra questão é perder os meios de subsistência, né? Ou de não trabalhar durante o processo do isolamento e por via, né? E por fim perder o emprego, perder esse seu sustento. Então, é um medo comum a partir do momento que algumas pessoas ainda continuam trabalhando e outras são obrigadas, né, a permanecer em casa para diminuir esse contágio também, estão enquadradas naqueles trabalhando com serviços não essenciais, então elas estão sendo obrigadas a ficar em casa. Por consequente, as pessoas que estão sendo expostas, indo trabalhar, né, também para não perder esse seu emprego, ela também vive o conflito de será que eu posso pegar essa doença? Será que eu estou com essa doença? Será que eu estou levando essa doença para casa, para algumas pessoas? Será que eu estou transmitindo? Ou então eu estou com essa doença? Então são questões que vêm afligindo as pessoas que estão vivenciando esse processo da pandemia, né? Outro questionamento, outra reação frequente é ser excluído socialmente por estar associado à doença, né? Então, algumas pessoas que sim já são identificadas com a Covid-19 é o medo, né? O medo até de dizer assim, estou com a Covid-19, estou adoecido, né? Então, o medo de ser isolado, o medo dessa proximidade com outras pessoas, né? O medo, né? O medo das pessoas também de ser excluídos por estar identificado com a doença, né? Ter sido contagiado com a Covid-19. Então, o medo dessas pessoas até de exporem que estão doentes era de ser excluídos, era o medo de estarem só, né? Porque a partir do momento que você está em quarentena, você tem que viver excluído socialmente, né? Não só mais com as pessoas só que estão em casa, mas só para não poder propagar ainda mais esse vírus. Ser separado de entes queridos, de cuidadores, devido ao regime da quarentena. Então, muitas pessoas que vivem em contato com os familiares, a gente passou por algumas datas comemorativas, né?
que para algumas pessoas são muito importantes, são festas tradicionais, são comemorações tradicionais entre a família. Então, é um ano que está sendo muito diferente para todos, né? E para algumas pessoas tem uma dificuldade de ressignificar esse momento, né? Ressignificar e dar um sentido novo ao mesmo objeto, à mesma situação, né? Dar um novo sentido à mesma vivência, né? E essa vivência é uma vivência nova. Então, ressignificar datas comemorativas, o convívio social, ressignificar nesse momento a necessidade de distanciar-se dos entes queridos, dos amigos, para que possamos depois, né, voltar ao normal, poder diminuir essa propagação do vírus, para que a gente possa viver em sociedade, né, novamente com todos. Não receber um suporte financeiro. Esse medo é mais frequente também para as pessoas que foram afastadas do trabalho, né? Então, além do medo de poder ser demitido, né, ele também pode ter uma redução no seu salário, uma redução no seu valor mensal. Então, o medo também de não ter esse apoio financeiro, né? Ter esse apoio financeiro, o suporte financeiro extra, ainda aflige essas pessoas de terem que precisarem ficar em casa, né, durante a pandemia, durante a quarentena, mas se ver necessário a ter que sair de casa para poder suprir algumas necessidades. Também é comum, né, o medo de transmitir o vírus para as outras pessoas. As pessoas identificadas com a Covid, como eu falei, ela se questiona, né? Tem essa dificuldade de ter que se separar do próximo, do familiar, e também de também não poder contaminá-lo. É uma reação comum também. Também esperado, também tem a sensação recorrente, que é de angústia, irritabilidade, tristeza, impotência perante os acontecimentos, né? Você tem que se isolar, né, para que haja a diminuição da propagação do vírus. Então, ocorre a irritabilidade, ocorre a angústia, né? Ocorre o medo, são sensações consideradas, né, comuns durante esse processo que a gente vem vivenciando. E muitas pessoas devem estar se perguntando: será que eu estou enlouquecendo? Será que isso está me afetando? Será que eu vou ficar traumatizado? Então, por isso que é importante a gente lembrar que quando a gente consegue antever esse processo, a gente também consegue acolher essas reações, certo? Então, é muito maior a chance da gente não desenvolver um estresse pós-traumático, um adoecimento de curto, médio e também longo prazo, se a gente conseguir identificar essas reações, se a gente conseguir identificar esses sentimentos que a gente está sentindo, né? E essas sensações que estão recorrendo durante o processo da pandemia conosco. Então, essas reações também incluem alteração do apetite. Muitas pessoas elas perdem até a vontade de comer, outras a necessidade do excesso da alimentação. Ela começa a ter essa alteração na alimentação de uma forma brusca, né? Então, saber também identificar isso. A alteração no sono. Muita gente ou está dormindo bastante, né? E não está tendo um período de sono maior do que o preciso, necessário para o corpo, porque o corpo também ele precisa do descanso, mas também da movimentação, né? A gente precisa movimentar o nosso corpo. Semana passada a gente falou um pouco sobre a questão do exercício físico, né? A importância do exercício físico no processo dessa quarentena, né? Ela vai auxiliar também, né, nessa estabilidade psíquica que a gente precisa. Então, o nosso corpo ele estará liberando alguns hormônios, controlando a nossa ansiedade, controlando um pouco dessa angústia, né? E as pessoas que também, a alteração do sono, que é a ausência, né, do sono, né? Ocorrendo também a insônia, ou dormindo muito pouco, ou ocorrendo a insônia. Isso também vem prejudicando a saúde, vai aumentando mais a irritabilidade da pessoa e tornando o dia mais angustiante, né? Então, é importante a gente saber identificar, né, essas alterações de sono, de alimentação, para a gente poder ficar mais atento e fazer algumas mudanças. Todas essas reações são consideradas esperadas e normais para essa fase que estamos vivendo,
né? Principalmente agora nos 3 primeiros meses de pandemia. Então, é importante, a ideia é que a gente possa identificar, né, todas essas reações e passar a acolher essa dor e sofrimento e transformar isso em uma estrutura cognitiva de enfrentamento e não de fuga ou de adoecimento, né? Saber enfrentar, né? Saber ter uma ação de mudança. Se você não conseguir isso só, buscar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra ou de uma pessoa que está orientada nessas questões de ressignificação, de um processo que possa te ajudar nesse enfrentamento, né? E ocorrer a mudança para que não haja uma fuga, para que não haja um comportamento de fuga ou de adoecimento. Então, por hoje, é isso que eu quero trazer para vocês, né? A gente ver essas reações, saber identificá-las em nós, né? E poder, né, transformar isso, saber identificá-las e transformar isso numa forma cognitiva, né? Transformar isso numa forma cognitiva de enfrentamento, né? Então, a busca da mudança, o auxílio da atividade física, a questão da organização da alimentação, ter uma rotina, ter um horário para acordar, um horário para dormir, procurar atividades extras, como leitura, como uma série, coisas que aumentem ainda mais teu conhecimento sobre outras áreas, aproveitar esse momento, né, de isolamento social, investir mais em si, em planos futuros. Então, para você, pais e responsáveis, né, desses alunos, saber identificar em si essas reações que também são frequentes, né? E também poder identificá-las, aquelas que estão prejudicando ainda mais tua estabilidade psíquica. Então, o que é que está prejudicando? Né? O que eu posso fazer para mudar isso? Eu preciso de ajuda ou consigo só? Então, saber identificar para manter a tua saúde mental, certo? Porque você é condutor dessa criança, você é condutor desse adolescente e é importante você estar bem para cuidar dos seus filhos, cuidar bem dos seus netos. E a preocupação da gente é isso, é você estar bem para também que esses alunos, que esses adolescentes, que essas crianças possam também estar bem e com condutores, né, que estão bem psicicamente. Tenha um bom dia e uma boa semana.